Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Continua o clima de insatisfação na rede municipal de educação de Natal. O SINTRN não descarta a possibilidade de uma greve no setor. Toda aquela demanda que a gente tinha, que foi protocolada em juízo, em função da greve, não foi cumprida. Nós temos, por exemplo, a participação massiva dos educadores infantis. A grande expectativa era que a gente chegasse já com uma definição de como seria operada e organizada a rede para reduzir a jornada de trabalho dos educadores infantis, e até o momento nada disto aconteceu. Estamos chegando ao final do ano sem que a gente tenha discutido a reposição salarial da categoria. Já se trava a discussão em torno da lei orçamentária anual e não se traz a discussão o percentual de correção do salário dos professores da rede municipal. As questões funcionais da categoria estão atrasadas, inclusive aquelas questões mais elementares, como o vale transporte dos professores, que estão desde março sem receber e sendo descontado até esse exato momento, não foi resolvida. Infelizmente, a gente tem que dizer, a greve ainda pode voltar este ano. Pode voltar. Se não voltar este ano, com certeza, nós não temos condições de iniciar o ano letivo sem que a prefeitura responda a essas questões. Inclusive, é uma falta de respeito, não só à categoria, mas como também à população. Hoje, Leilton, nós temos situações nunca vistas nesse município. Os recursos orçamentários que deveriam estar sendo repassados às escolas, que são em parcelas, são 12 parcelas. Até esse momento não foi repassado sequer uma parcela. E as escolas, elas estão sobrevivendo daquilo que a gente chama de uma equação desconhecida. Como você conseguir fazer a escola trabalhar sem que você tenha recursos. O Brasil elegeu pela primeira vez uma mulher para a presidência da República. Qual a expectativa dos movimentos ligados à educação para esse novo governo? Como deverá ser a relação com os sindicatos e centrais sindicais? Qual a influência do Comando Federal na realidade da educação local? Essas e outras questões serão abordadas na entrevista que você vai ver agora com o coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Bom, além de coordenador do SINT, você é um professor de História. Estamos vivendo um momento histórico no país, hoje, com a eleição da primeira mulher presidente da República. Como é que você avalia esse momento histórico, Rômulo? Bom, é um momento singular, É a primeira mulher, isso tem uma importância muito grande, e se considerar que as mulheres têm um tom de sensibilidade que às vezes nós homens não temos, a gente tem uma expectativa muito positiva. A gente espera que não pelo fato de ser mulher, mas pela história dessa mulher que foi eleita, Ela tem toda uma história de luta em defesa do progresso, da sociedade, dos movimentos sociais. Então eu acho que isso credencia para que ela faça um bom governo. Com relação especificamente à educação, qual é a expectativa do sindicato? Bom, independente de governo, o SINT, a CNTE, a CUT, sempre pautaram, tem como princípio a autonomia em relação aos governos. E, independente de qualquer governo, nós vamos sempre manter a luta, organizar a categoria. Agora, é óbvio que um governo de caráter popular, com a história que Dilma tem, e que até o governo está se encerrando também teve, isso facilita o diálogo, Então a expectativa é que os recursos do Fundeb continuem avançando, que os recursos que eram tirados da DRU, que retirava recursos da educação, também possa continuar o governo federal investindo na educação básica, e também que o piso salarial de fato seja efetivado. É óbvio que isso não depende do governo, depende do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente espera que as forças políticas, a sociedade se mobilize para que o Supremo Tribunal Federal derrube a DIN e a liminar que autoriza o governo a usar as gratificações para chegar ao valor do piso. Isso retira, diminui bastante o valor do piso e provoca uma confusão muito grande. A gente espera que o Supremo Tribunal decida sobre isso o mais rápido possível.
O Sint é um sindicato de âmbito estadual. Como é que essa atuação lá no governo federal repercute na política local? Olha, é importante demais a gente ter um presidente, no caso uma presidenta, que seja aliada dos trabalhadores, né? Eu digo isso pelo histórico que ambos, tanto Lula teve como Dilma teve. Então, assim, na medida que o governo federal toma uma medida, vou só dar um exemplo, uma medida a nível nacional, ele estabelece as diretrizes para fazer os planos de carreira, para fazer um plano de carreira. Então, essa diretriz serve como base, como orientação para os estados, então acaba influenciando, né, a vida do sindicato aqui. Porque se a gente já tem uma ideia nacional, facilita o trabalho para o Sint, juntamente com os governos estaduais, fazer os seus planos de carreira. Isso é um exemplo, né? Por exemplo, o Fundeb é uma iniciativa federal, né? Na medida que porque o que é o Fundeb? É pegar os recursos dos estados, levar para um fundo nacional e redistribuir esse dinheiro de acordo com a quantidade de alunos nos estados e nos municípios. Então, isso é uma ação federal, mas que tem efeito prático nas ações do nosso sindicato a nível local. Como é que você avalia esse cenário em nível local, assim, com o governo, a presidente Dilma, né, assumindo tudo, mas nós temos aqui uma correlação de forças ainda se organizando. Como é que você vê isso? E é bem interessante, né? Porque a nível local foi eleita uma governadora que era de um partido de oposição a esse governo e que fez uma oposição severa. Mas a gente espera que tanto o governo federal como o governo estadual tenham uma posição republicana e que esses interesses de partido o interesse da população esteja acima dos interesses do partido. Então a gente espera manter uma boa relação, uma relação de diálogo, e se esse diálogo porventura não acontecer, aí nós vamos organizar a categoria como nós sempre fizemos, vamos organizar, mobilizar, usar os instrumentos de pressão que nós temos, se for necessário. Mas a gente, a princípio, quer acreditar que o governo foi eleito pela maioria, é legítimo, e a gente quer acreditar que esse governo vai estar sempre aberto ao diálogo e a gente espera por isso. Quais são as prioridades? Prioridade número 1 é efetivar o piso salarial de fato no Rio Grande do Norte e no Brasil. Outras prioridades é também colocar em prática o plano de carreira, onde as promoções, as progressões sejam regulamentadas, que até hoje não foram regulamentadas. Outra prioridade, que o plano de carreira dos funcionários seja de fato colocado em prática, efetivado, nós estaremos vigilantes em relação a isso. E outra coisa é continuar fazendo concurso público, colocar os professores nas escolas, né? Também melhorar as instalações físicas das escolas, que estão aí muitas em situações degradantes. Ok, nós conversamos aqui com o professor de História Rômulo Arnaud, coordenador geral do Sint-RN. Rômulo, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Obrigado, telespectador. O governo do estado anunciou a decisão de publicar 7.000 enquadramentos no plano de carreira dos funcionários da administração direta. As publicações serão feitas semanalmente por blocos. O Sint-RN irá acompanhar de perto e divulgar a listagem dos contemplados no site www.sintrn.org.br. A Comissão de Revisão do Plano de Carreira do Magistério Estadual já está elaborando a proposta que deverá ser apresentada ao governo estadual. A revisão é um dos compromissos assumidos pelo governo por ocasião da última greve. O Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, lembrando, por causa do horário de verão, nosso programa está começando 10 minutos mais cedo, às 8:50 da manhã. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo domingo. Até lá!